Por que será diabos Sócrates ficou tão importante, não só ele, mas seu pensamento, seu método, suas ideias, porque elas caem no Enem e nos principais vestibulares aí do país. Hoje a gente vai falar sobre métodos socráticos, conceitos de ironia e maêutica. E no final a gente vai destrinchar uma questão do Enem para a gente entender como esses temas caem nos vestibulares. Eu sou o Matheus Panta, bem-vindo ao canal Filosófico. Sem mais enrolações, bora para a aula. Para a gente começar aqui, pessoal, a gente precisa entender por que Sócrates ele é considerado esse marco zero da filosofia clássica, né? Por que a filosofia clássica começa nele, né? Vamos entender, antes de mais nada, quem foi Sócrates, né? Sócrates nasce ali em Atenas por volta de 470 a 468 antes da Era Comum. Ele é filho de um escultor e filho de uma parteira, isso é importante. Ele não era de uma elite da oligarquia ou da aristocracia, uma elite intelectual, econômica ali de Atenas. Ele é um cidadão comum, tá? Ele vai ser considerado o fundador da filosofia clássica e mais que isso, ele é considerado hoje o divisor da filosofia clássica. Tanto que a gente fez um vídeo, tem um vídeo aí falando dos pré-socráticos, né? Então a gente tem os filósofos que vêm antes de Sócrates, temos os filósofos que vêm depois de Sócrates, né? Isso aconteceu por uma única razão. Sócrates foi o filósofo grego ali que mudou o foco da discussão. O seu pensamento ele começa a ser elaborado tendo como centralidade o ser humano e as questões morais, tá? Se você assistiu o vídeo dos pré-socráticos, os pré-socráticos estavam tentando explicar a natureza, a origem de tudo, o que mantém tudo, os elementos essenciais, né, da onde tudo surgiu, tentar explicar a realidade natural na qual a gente vive. Já Sócrates começa a olhar e discutir as relações humanas. Então ele vai buscar, no seu pensamento filosófico, discutir o que se deve e o que se não deve fazer, como a gente deve se comportar, né? E ele vai ter também uma grande importância na discussão sobre a construção do conhecimento e como a gente deve construir o nosso conhecimento. Eu separei aqui, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho desse pensador, a sua vocação filosófica e a sua postura filosófica, né? Sócrates tinha uma máxima que é a seguinte: conhece-te a ti mesmo, tá? Isso aqui explica bem toda a filosofia de Sócrates, porque para ele o conhecimento, a nossa condição de conhecer, reside dentro da gente. Ela não é externa, ela é interna. É através de um exercício interno da gente com a gente mesmo que a gente vai conseguir construir o conhecimento e que aí para ele isso é muito importante. A gente vai chegar à verdade do bem, entender o que é o bem e aí sim nós seremos pessoas completas e poderemos viver bem em sociedade. Para o Sócrates isso é muito importante. O conhecimento não é externo, ele é interno. A gente não precisa concordar com isso, mas a gente precisa entender o que esse pensador está dizendo. Em relação à sua postura filosófica, Sócrates ele vai ter uma vida modesta, né, como eu falei ali para vocês. Ele não é dessa elite aristocrática, inclusive, a gente vai ver depois, ele vai encontrar muitos problemas com a elite aristocrática, econômica da sua época, e ele se dedica muito ao diálogo público. Sócrates é aquele tiozão que fica na praça ali conversando com os jovens tal, e tentando ensinar para os jovens o seu modo de pensar. E a base do pensamento do Sócrates é essa outra frasezinha aqui que é atribuída a ele, né? O só sei que nada sei. Então, para ele, para você avançar no seu conhecimento, você precisa reconhecer o seu limite de conhecimento. E aí você parte por uma investigação. Isso é muito interessante. Um outro ponto importante, pessoal, é vocês também se atentarem ao embate com os sofistas. Sócrates vai ter um embate com uns pensadores da sua mesma época que a gente chama hoje de sofistas. Os sofistas defendiam o seguinte: eles defendiam que o ser humano é a medida de todas as coisas. Eles davam aulas de retórica, ou seja, ensinavam as pessoas a debaterem, a argumentarem. Então eles defendiam que a verdade era inalcançável, cada ponto de vista tinha sua validade, e o importante é você disputar retoricamente. Então eles eram
os sofistas eram como se fossem professores daqueles que iam em praça pública defender seus interesses políticos, econômicos, para que na democracia ateniense, no seu sistema ali de funcionamento, eles pudessem alcançar seus objetivos. Sócrates vai criticar isso profundamente. Ele vai defender que a verdade, a essência da verdade, a essência do bem existe e que sim, nós podemos encontrá-la. Agora, para a gente entrar na questão do método socrático, vamos falar da sua primeira fase aqui, que é a ironia. Né? Também a gente pode pensar ela como uma exortação, ou seja, como uma chamada de atenção. Né? A ironia nada mais é do que a maneira como Sócrates se portava diante dos seus interlocutores. Né? Quando ele estava ali na praça pública, discutindo com cidadãos ali, a ironia era essa forma irônica, porque ele ia argumentando e fazendo com que a pessoa que estava conversando com ele entrasse em contradição. E dessa forma ele conseguia revelar para a pessoa os limites do próprio conhecimento dela. Então a ironia ela vai se basear no seguinte, na purificação do intelecto através da refutação. Refutação, o que é? Você provar para o seu oponente que ele está errado e você está certo. Então ele faz uma afirmação e você refuta ele. Você consegue mostrar para ele que o raciocínio dele não está correto e que a conclusão dele está errada. Tá? Qual que é a mecânica do diálogo ali que o Sócrates usava nisso que a gente chama de ironia? Tem uma pergunta central que é o que é. Né? Quando o Sócrates estava conversando, aí ele virava para a pessoa e falava, tá, mas você está falando aí se foi justo, se não foi justo, se a pessoa foi corajosa, se não foi, mas o que é coragem? O que é justiça? Tá, você está falando que seu pai é virtuoso, mas o que é virtude? E aí ele começa então a debater a essência. Ele vai buscando a essência para ver se a pessoa sabe do que ela realmente está falando. Com isso, Sócrates levava o seu interlocutor a contradições lógicas. E aí ele mostrava para o interlocutor os limites do próprio conhecimento dele. Para a gente entender legal os conceitos chaves da ironia, né? Primeiro, essa demonstração da ignorância. Lembra do só sei que nada sei que falamos ali? Então você reconhecer, realmente não sei sobre isso, então vamos investigar, né? Então ele demonstrava a ignorância e o intelector então tinha que reconhecer essa ignorância para ele conseguir avançar. Com isso, ele destruía os preconceitos, né? A pessoa que se abre a isso, ela vai desconstruindo seus preconceitos, porque preconceitos é nada mais do que você ter uma concepção prévia de alguma coisa, mas talvez ela esteja errada. E com isso, ele enfraquecia a doxa. Né? Doxa é o termo grego que a gente usa para opinião. Né? Isso é a ironia. É esse método de você conversar com as pessoas e você, sabendo que você conhece mais do que ela, você não chega de cara e fala, não, você está errado. Não, você vai perguntando e fazendo com que a pessoa perceba os próprios limites do seu conhecimento. Antes da gente explicar o que é maêutica, atenção aqui, deixa eu fazer um convite para vocês, tá? Eu queria convidar vocês a conhecer o Philosophy.top, que é a nossa plataforma de estudos, tá? Essa plataforma, gente, é onde eu tô colocando todas as aulas de sociologia e filosofia que a gente está publicando aqui. Só que lá você vai ter um método de estudo. Para cada aula tem um método de estudo que funciona divididinho em etapas, tá? Você vai ter ferramenta para organizar, acompanhar e medir seu desempenho nos estudos. O foco da plataforma é humanidades, levando em consideração sociologia, filosofia, mas em breve a gente vai começar a intercalar também com história, geografia. A gente está preparando também vários simulados comentados e lá você vai desenvolver o seu pensamento crítico, os conceitos fundamentais em produção de redação para você se dar bem no Enem. Agora a gente vai falar sobre a segunda fase do método socrático, que é essa maêutica, ou indagação, né? A maêutica é o que Sócrates chamava de o parto das ideias, tá? Lembra que a gente falou lá no começo que a mãe dele era parteira? Então ele vai dar esse nome inspirado no ofício da sua mãe, a Fenarete, que era parteira. Sócrates vai se apoiar na teoria da reminiscência. O que é essa teoria? É a crença de que a verdade já habita o íntimo do ser humano. Né? Que pela razão você vai chegar nessa verdade. Lembra que a gente falou que a filosofia do Sócrates, lá a máxima, o conhece-te a ti mesmo, é central? Por quê? Que nós temos como que quase uma lembrança de um outro mundo, de um mundo perfeito, do mundo ideal, né? E isso é a teoria platônica, a gente vai ter vídeo sobre isso futuramente,
Mas Sócrates acreditava que a gente já vem de um outro lugar. É como se a nossa alma realmente fosse eterna e ela tem como se sobre uma lembrança. A gente já teve contato com essa verdade. Então a gente precisa investigar o interior do nosso pensamento, da nossa razão, para chegar nessa verdade, né? Então o conhecimento ele é despertado como um sono. E para isso a gente deve fazer as perguntas certas. Agora tem um ponto muito importante, tá? E isso você precisa saber, isso muitas vezes não é falado, que é a influência platônica. Sócrates foi mestre de Platão, mas ele não deixou nada escrito. 99% do que se sabe sobre o que seria o pensamento de Sócrates foi escrito por Platão. Então, a gente precisa sempre pensar que quando a gente está falando de Sócrates, muito provavelmente, quase que com certeza, a gente na verdade está falando das ideias de Platão. É como se Platão estivesse usando a figura de Sócrates, que era uma figura forte na sua época, para conseguir transmitir as suas ideias, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui, na verdade, diz respeito às ideias de Platão. Só que no vestibular e no Enem isso não vai estar explicado. Então, fique esperto que pode ter uma pegadinha nesse sentido. Então fica essa informação que é muito importante. Outra coisa, esse conceito de maêutica, Sócrates está defendendo que você é o protagonista do seu conhecimento, né? Ou seja, é uma visão quase que individualista da construção do saber, tá? Isso pode ser problemático em vários termos, a gente não vai discutir isso aqui, mas é importante você entender o que esse pensador está defendendo. Com isso, Sócrates demonstra que o que ele buscava ali, na verdade, é essa essência que é uma definição única e universal e racional de todas as coisas em si. Por exemplo, o que é justiça. Quando a gente pensa em justiça, a gente não está falando de uma coisa palpável. A justiça é algo que a gente parece saber, parece conhecer, mas que brota da nossa relação de um com os outros. É o nosso comportamento, a nossa atitude diante dos outros e o que aquele outro vai sentir, ou o inverso, o que você sente. Quando a gente raciocina, pensa, a gente cria esse conceito de justiça e injustiça para tentar designar o que é certo, o que não é, o que deve, o que não deve ser. Sócrates vai buscar a essência disso, tá? Justiça, então, ela existe. Aonde está? Da onde ela nasceu? Onde ela mora? É nesse sentido que ele cria quase que um mundo paralelo para dizer que a justiça ela existe em si mesmo e que ela desce até nós. E a gente com a nossa capacidade racional pode então conhecê-la. Olha só que interessante. Você concorda com isso? Eu não concordo. Eu acho que tem muitas discussões aqui, mas era isso que Sócrates estava defendendo. E isso você precisa entender para se dar bem no Enem e nos vestibulares, beleza? Bom, galera, agora a gente vai destrinchar uma questão pra gente ver como isso é aplicado no Enem. Só que eu acho que o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou deixar no card aqui e vou publicar esse vídeo das questões separadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário aí, quero conhecer melhor vocês. Em que ano do ensino médio vocês estão? Conta aqui pra mim. Tem sugestões de temas, são muito bem-vindos. Sugestões e críticas construtivas também. Se você chegou até aqui, gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e não se esqueça, filosofe.